falar sobre decoração, arquitetura, design, sofisticação. Olha o galã que tá do meu lado, gente. Dá uma olhadinha. Henrique Freneda. Oi, impecável gente. como sempre. Maravilhoso. Ele tá trazendo hoje Cláudio Mansur, que é empresário especialista em vidros. Vamos chamar aí. ele já? Plum! Olha a mágica. Ei, apareceu Olá. aqui. Bem-vindo, apresenta o moço. Oi, Henrique. Olá, Cláudio, tudo bem? Gente, Tudo bem? o Boa tarde a Cláudio, todos. o Cláudio, para quem não conhece, ele é da Casa Mansur, que é a especialidade em vidros, box, vidraçamento de sacada. E hoje a gente vai dar várias dicas legais, porque a gente tem tantas dúvidas, né, Gi? Verdade. Às vezes de contratar um serviço. Então, acho que é muito importante toda essa explicação, essas dicas antes, para a gente não errar, né? Exatamente, muitos assuntos para conversar hoje. Vamos começar falando sobre o box, então, e a sacada, né? Porque muita gente hoje nos legal. apartamentos tem sacada, aí fica em dúvida se coloca o vidro para fechar a varanda ou se deixa aberto. E é importante também com as crianças, né? Tem um vidro especial, não é? Para caso Deus, o livro venha quebrar, tem um tipo de vidro que não machuca, não é isso? Isso, exatamente. Na verdade, hoje é muito importante nós falarmos disso, porque os acidentes acontecem e é importante que as pessoas também se sintam seguras dentro da própria casa. Então, praticamente hoje tem dois tipos de vidro. O vidro que sempre se utilizou em box é o vidro temperado e sem a película de segurança. O vidro temperado, ele é um vidro de segurança. Porém, quando ele se fragmenta, quando ele quebra, ele se transforma em pequenos pedaços. E esses pedaços, obviamente que não causam um acidente muito fatal, vamos dizer assim, né? Mas não muito sério, mas ele corta. E esses cortes realmente podem causar aí danos muito, muito complicados aí, até em questão de cortar uma veia, alguma coisa assim. Sim. Então, tem alguns cuidados que precisam ser levados em consideração, que é, por exemplo, aplicar uma película de segurança a esse box. Por exemplo, eu já estou na minha casa, eu já tenho um box colocado e eu sei que não tem essa película e eu estou correndo esse risco hoje. Então, você pode aplicar uma película de segurança nesse box, que caso ele venha quebrar, ele vai ficar totalmente preso. Tá? Os fragmentos ficam presos. Eu vou colocar aqui um exemplo, que é um outro tipo de vidro, que seria o vidro laminado, tá? Que também é utilizado em alguns tipos de box, mais especialmente no estilo de box, que é um box feito especialmente com vidros laminados, que também, da mesma forma, ele tem essa película de segurança, caso ele quebre, ele segura esses fragmentos e ficam dessa forma aqui, ó, presinhos. Ô, Cláudio, uma dúvida. Mais presos. Quando você fala em auxílio de box, que já é um box especial, né? Ele já vem com essa segurança, com essa proteção. A película, ela vem no meio, é isso? No meio de duas chapas de vidro. Exato. São dois vidros com a película de segurança no meio, no caso do laminado, só para entender. Tá. Nós vamos falar, acho que, de algumas outras soluções, como o envidraçamento de sacada, e o tipo do vidro é o mesmo. Então, são dois vidros com uma película de segurança no meio deles. Nesse outro caso, para a maioria dos boxes que existem no mercado hoje em dia, que já estão instalados, inclusive, essa película é aplicada para o lado de fora do vidro. Tá? Tá bom. Do lado Então, de fora do box. A pessoa pode encontrar fora do box, mas não está no meio dos vidros, como no laminado. Tá? Não sei se dá para ver na câmera aqui. Deixa eu ver. Vou aproximar o máximo possível aqui. Mas a película fica exatamente nesse meio, entre os dois vidros. É, tipo um sanduíche, né? Eu tenho uma dúvida, por exemplo, eu comprei um apartamento, enfim, aluguei e o box já está lá. Eu tenho como saber se tem essa proteção ou não? É um pouco difícil, dá. Com um pouco Tem que de chamar técnica, uma empresa. Dá. Na verdade, tem que chamar uma empresa ou analisar, uma dica que eu dou aqui, é analisar as bordinhas aqui do vidro, para ver se tem alguma película, essa película é incolor. Mas talvez tenha alguma divisãozinha aqui, pequenininha, que vai mostrar que tem uma película aplicada. Ô, Cláudio, aliás, nós temos um vídeo seu ensinando algumas técnicas e falando disso. Vamos ver o vídeo e aí a gente volta com as perguntas. Ainda daqui a pouquinho, eles estão preparando lá, fazendo... Então, legal. Tá fazendo remeleixo lá, já vai mostrar. Deixa eu te fazer uma outra introdução desse vídeo. Mudei agora, senti aqui, bati aqui, senti a diferença, aí já pode rodar, entendeu? Peraí, então. Legal. Vamos rodar, então. Vamos rodar. Olá, sou Cláudio Acedo, especialista em vidraçamento de sacada, tenho mais de 20 anos de experiência no mercado de vidro. E hoje vamos ver o quanto a sua sacada realmente é segura.
Existem 3 tipos basicamente que se utilizam no sistema de vidraçamento de sacada: temperado, laminado ou temperado com película. O temperado, ele é um vidro que vai ao forno, sofre um processo de têmpera e quando ele se resfria, ele fica 6 vezes mais resistente ao impacto frontal. O grande problema do temperado é que um impacto de borda, um simples impacto de borda, ele se fragmenta em pequenos pedaços. E isso numa fachada pode desprender, isso pode cair de uma certa altura. O laminado são 2 vidros comuns unidos por um polivinil butyral, uma película de segurança que vai no meio do vidro e retém os fragmentos em caso de quebra. No próprio envidraçamento, a sua vantagem é justamente que esses fragmentos não vão cair e causar acidentes lá embaixo. O temperado com película, pela película não ser um produto normatizado pela ABNT aqui no Brasil, ele é um produto que ele não entrou na norma, então ele não pode ser especificado. Portanto, não se recomenda a instalação do temperado com película no envidraçamento de sacada, você estaria fora da norma. E para entender melhor sobre isso, vamos ao nosso laboratório e vamos fazer uma simulação. Este é o vidro temperado. Como foi dito, ele tem uma resistência mecânica ao impacto frontal muito maior, porém a grande fragilidade dele são as bordas. Bom, vamos fazer uma simulação de quebra para ver como o temperado se comporta. O grande perigo do temperado é justamente isso, que ele se fragmenta, mas não se desprende. Então, um pedaço de vidro como esse, cai de uma certa altura, pode machucar quem está lá embaixo pela velocidade e pelo peso que ele vai chegar e atingir. O vidro laminado hoje é utilizado obrigatoriamente em todos os para-brisas dos veículos dos carros. Também o uso dele é obrigatório em guarda-corpos. Todos os edifícios que têm guarda-corpo de vidro, obrigatoriamente são vidros laminados. E por quê? Pela sua propriedade, que ao sofrer o impacto, os fragmentos vão ficar retidos na película. E esse objeto que feriu não vai passar pelo vão. Vou simular para vocês como é que é a quebra desse vidro em caso de algum impacto. Então, o vidro com todos os impactos, os fragmentos ficaram presos dentro dessa película. E ela é bem visível na borda do vidro, onde você vê exatamente onde está a película, no meio desses 2 vidros. Então a grande vantagem do laminado é essa. Como vocês viram no ensaio com os impactos aos vidros, vale a pena nós ressaltarmos também a importância da resistência do vento em relação ao próprio vidro. O vidro temperado, ele resiste mais às pressões de vento. O laminado resiste um pouco menos a essa pressão. Porém, ambos atendem às especificações da norma 16259 em relação à própria resistência de vento. Exemplo, São Paulo é uma região classe 3, pelo mapa das isopletas de vento. Esse mapa define qual a pressão máxima que um vidro deve suportar numa fachada. Essa é a função de uma isopleta. Isso está inserido dentro da norma 16259. Então, por exemplo, no vidro temperado ou no vidro laminado, ambos vão atender essa resistência desde que a espessura seja, por exemplo, 10 milímetros e um tamanho não seja maior do que 2,10 metros, 2,20 metros. Essas foram as dicas de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Boa! Você viu que são dicas importantes, né, Cláudio? Sabe que eu tenho dúvida na sacada, gente? Tem que ser um vidro para aguentar um temporal, vai. Vem uma chuva com muito vento. Tem um vidro especial, então, para sacada, não tem? Exatamente. Esse é outro ponto. Esse é um vídeo que eu fiz no meu canal, Doutor Sacada, que leva muito conteúdo para as pessoas que estão comprando envidraçamento de sacada. E lá aborda exatamente as questões dos vidros, que também são levados para o box, né? O envidraçamento de sacada ele é mais complicado porque, caídos a uma certa altura, esses fragmentos podem chegar lá embaixo, como foi dito no vídeo, com uma velocidade enorme, pode causar alguns acidentes sérios. Então é muito bom tomar esse cuidado na hora que for comprar um envidraçamento. Entramos aos boys e aos vidros, né? Todo mundo está em casa agora, né? Então, dá umas dicas aí de como limpar o vidro para não quebrar, para não riscar o vidro, pode passar bucha, essas coisas assim de dona de casa, da gente, né? Finge que sou dona de casa, tá? Ô, Cláudio, você sabe que a Gisele, a gente estava conversando aqui no intervalo também, a gente já vai dar a dica de como limpar.
Mas assim, tem também por exemplo, quanto mais alto o apartamento, né, na hora de fechar com a sacada, vocês têm que medir também a velocidade do vento, não tem isso também em questão de segurança? Sim, tem todo um trabalho que é feito com empresas sérias, responsáveis, para que faça um levantamento apropriado do prédio, do edifício, em relação ao tipo de vidro que vai ser utilizado. Tá? Então, assim, diretamente sacado, eu sempre falo em todas as minhas... Eu faço muita apresentação em assembleia de condomínio e eu sempre friso a importância de que você deve conhecer a empresa, deve visitar a empresa. Não compre nada por telefone nesse ramo, gente. É meio complicado. Visite as empresas, veja a estrutura que ela tem para te atender, veja se ela tem um engenheiro que assina as documentações necessárias, se as empresas têm não é um certificado, é um ensaio de teste ou do Falcon Bauer ou do ITEC, enfim, que aprove que esse vidro está dentro da norma 16259 de engraçamento de sacada. Então tem todos esses cuidados, exigir nota fiscal, né? Isso é muito importante. Então tem todos esses cuidados que ajudam que os proprietários fiquem mais seguros dentro do seu próprio apartamento. Sim, porque pode acontecer. A Gisele estava me contando agora que numa chuva forte que teve, o envidraçamento dela quebrou. Sozinha, eu estava lá e quebrou. Eu queria saber se a responsabilidade, por exemplo, se a empresa assume a responsabilidade nesse caso, assim. Tudo bem que um vendaval, um vento forte, mas enfim, tem que, né, uma forma de proteger. Porque, por exemplo, a minha filha, graças a Deus, não estava na varanda, mas se ela tivesse? Né? Não foi com ele não, tá, gente, que eu fiz o vídeo, só para avisar. Muito bem, obrigado pela ajuda. Mas assim, de fato, o ensaio ele é importante por isso. Porque pelo ensaio do Falcon Bauer, esses ventos têm que resistir, o vidro tem que resistir a uma resistência de vento que nós não temos aqui, salvo se acontecer algum acidente, algum efeito, uma catástrofe climática muito grande. Então eles têm que suportar, sim, se estão bem travados, se ele está bem instalado, não tem uma tempestade que faça esse vidro se romper. Se se rompeu, provavelmente porque ele está fora das especificações mínimas. Ele já estava vulnerável. Por isso que é muito... também, né? Já estava de alguma forma fora. Infelizmente, nós vemos muitas empresas que não têm esse preparo, não são especializadas em vidraçamento de sacada, né, comprando um kit no mercado e indo instalar por conta própria. Então, isso é muito complicado, às vezes as pessoas são reféns disso. Sim, e em questão da limpeza, existe um produto específico ou não? Assim, a limpeza, tipo, você pode limpar com álcool ou com um limpa-vidro, existe alguma coisa específica? Vamos entender duas propriedades, por exemplo. O que deixa o vidro, tem dois tipos de sujeira muito comuns. O primeiro é os minerais da água, que quando o vidro seca, esses minerais eles se grudam nos microporos da superfície do vidro. Fica meio branquinho, né? E aí quando o vidro seca, aquele esbranquiçadinho feio, aquilo são os minerais da própria água que se depositam numa superfície do vidro, que por incrível que pareça, o vidro não é 100% plano. Por isso que eu não consigo limpar o vidro direito. Agora eu entendi por que eu não consigo limpar o vidro direito. A Gisele está precisando aprender aqui a limpar os vidros da casa dela. É verdade, mas infelizmente não vai concluir, vai seu raciocínio. E aí tem o outro lado que é a gordura. A gordura, que é aquela sujeira que mais incomoda a gente, principalmente nos box ou perto de cozinha, etc. Aí o que acontece? Qualquer desengordurante que não seja abrasivo, ele é bom para remover o vidro. Por exemplo, eu faço muita limpeza com gotas de detergente diluídas na água. Já é suficiente para desengordurar o vidro. Olha que ótimo. Entendeu? E aí o importante é como você seca o vidro. Mais que como você molha, como você limpa, é o fato de você secar muito bem o vidro. Então, secar com material, por exemplo, um papel toalha, ou um tecido absorvente, mas totalmente macio, eles são muito benéficos e dão um resultado muito bom nessa limpeza do vidro. Tá bom. Nossa, muito bacana, viu? Muito obrigada pela presença, adorei as dicas. Tenho certeza que as pessoas em casa também, Henrique não podia esperar menos, né? Ele só traz convidados, assim, maravilhosos. Mas a gente vai ter que encerrar, porque o programa tá, chegando ao fim. Já tá no finalzinho. Muito Cláudio, obrigada, viu? Obrigado. Obrigado mesmo pela dica. Muito obrigado, conte conosco. Tá bom. Valeu, obrigado. Até a próxima. Viu?